anos 60. Para você que já segue a gente, né? Você já deve estar acompanhando que a cada semana a gente tem novidades para vocês. Para quem não segue, passa a seguir o nosso canal, também aciona aquele sininho para vocês sempre receberem as notificações. Galera, a nossa questão de hoje é a questão 51 da prova azul do vestibular Enem de 2017. E a nossa temática sobre o Brasil escravista, mais precisamente, né, sobre as relações socioeconômicas e culturais. As relações socioeconômicas e culturais são uma temática que acaba caindo bastante na prova do Enem. Geralmente, quando a gente pensa nessas relações socioeconômicas, a gente está se referindo à questão indígena, à questão escravista, à questão social da época, né? E, ao mesmo tempo, a cultura afro-brasileira e também a cultura indígena. Essa questão, especificamente, ela nos mostra uma imagem. Essa imagem, sempre quando vocês estiverem diante de uma questão do Enem, quando for texto ou quando for imagem, tentem observar o máximo que aquela questão te informa. A data daquela imagem ou a data daquele texto, né? O século, a década. É muito importante a gente pensar, a gente problematizar, a gente refletir sobre essas informações que a questão nos coloca. Essa foto, por exemplo, ela mostra que é uma fotografia, né? Seria um cartão de visita da década de 1860. É um período do século XIX em que o Brasil ainda é escravista, porque a abolição ela só vai ser aprovada no dia 13 de maio de 1988. Ao mesmo tempo, a fotografia, ela nos conta que é uma fotografia de Augusto Gomes Leal, esse seria o nome da criança, e ao mesmo tempo da sua ama de leite. E aí a questão foi o seguinte, a fotografia datada de 1860 é um indício da cultura escravista no Brasil, ao expressar Vamos pensar um pouquinho o que estava acontecendo no Brasil do século XIX nesse período? Esse período, primeiramente, né, o contexto internacional da época era um contexto do imperialismo. Então, é um momento em que os países europeus eles estão conquistando países dentro do continente africano e dentro do continente asiático. E quando eles vão conquistar esses países dentro do continente africano e dentro do continente asiático, eles fazem isso pautado num discurso racista muito forte. O século XIX ele é marcado por um discurso racial legitimado pela concepção do darwinismo social. O darwinismo social ele vai separar as raças entre raças superiores e entre raças inferiores, defendendo a ideia de que aqueles povos das raças superiores eles teriam legitimidade para dominar as raças ditas inferiores. E ao mesmo tempo que a gente tem também essa concepção do darwinismo social, também existe a ideia da missão civilizatória do fardo do homem branco. Ou seja, o homem branco ele teria o fardo de levar a civilização aos povos bárbaros, aos povos incivilizados. Esses dois discursos vão ser os discursos que vão dar legitimidade a essas práticas imperialistas europeias nesse período. O Brasil, nesse momento do século XIX, ele está absorvendo esse discurso imperialista. Na década de 1850, mais precisamente, a gente abole o tráfico negreiro através de uma lei que é chamada de Lei Eusébio de Queiroz. E logo depois que a gente abole o tráfico negreiro, a elite econômica de São Paulo, a elite econômica cafeeira do Oeste Paulista, ela começa a defender a ideia da substituição da mão de obra. A mão de obra dos escravizados seria substituída pela mão de obra dos imigrantes. Só que essa lógica da substituição da mão de obra, ela também está diretamente associada a esse discurso racial da época. Então, essa elite econômica de São Paulo, juntamente com a elite política da época, vai começar a defender a ideia de que a entrada desses imigrantes, principalmente a entrada dos imigrantes europeus, brancos, iria gerar um processo de branqueamento racial. Esse pensamento, né, do darwinismo social, essa ideia de que a raça branca, a raça europeia, ela era superior, como se isso de fato fosse uma verdade, não é. É bom que a gente frise isso, a gente não pode entender que existem raças superiores e raças inferiores, mas esse discurso vai ser tão forte que ele vai demarcar também charges desse momento e historinhas, né, de tirinhas. Por exemplo, essa tirinha é uma tirinha da história do Tintin, que é um personagem belga. Esse personagem, nessa tirinha, ele está indo visitar um território africano
e as crianças, elas são desenhadas nessa charge de maneira completamente pejorativa, de maneira completamente preconceituosa, né? Porque elas são desenhadas como se elas fossem animais. Ao mesmo tempo, nessas propagandas do século XIX, a gente tem crianças brancas mostrando um sabonete para crianças negras e dizendo para essas crianças, olha, você precisa tomar banho com esse sabonete para que você fique igual a mim. Ou seja, se você ficar igual a mim branco, você ficará limpo, né? Então, um discurso completamente racista. Voltando para a nossa questão especificamente, voltando para a nossa imagem, esse menino fica muito nítido através dessa imagem que ele tem um carinho por essa ama. Só que essa ama, ela é uma escravizada. Ou seja, ela é uma propriedade. Ela não é vista como um sujeito. Isso significa dizer que essa criança, embora nesse momento ele ainda tenha um carinho por essa ama, porque essa ama cuida dele, ela representa uma espécie de babá na época, né? Porque nesse momento não existe essa categoria de babá, porque todas as escravizadas, elas eram propriedade, elas não eram vistas só como mão de obra, elas eram vistas como mão de obra e como propriedade privada, logo elas não eram sujeitos. Esse menino, por mais que ele tenha um carinho por essa ama, quando ele chegar na fase adulta, ele vai ter para com ela esse mesmo sentimento de propriedade. Ou seja, quando a gente pensa o que essa fotografia do século XIX expressa, ela está expressando a letra A ambiguidade do trabalho doméstico exercido pela ama de leite. Por que uma ambiguidade? Porque ao mesmo tempo que você tem uma relação de proximidade entre essa criança com essa ama, ela continua sendo uma escravizada. Ela continua não sendo vista pela sociedade em que ela está inserida. Na verdade, ela nem sequer está inserida dentro dessa sociedade, porque ela não é reconhecida enquanto sujeito, ela é reconhecida apenas enquanto uma propriedade. Galera, beijos e abraços para vocês. Até o próximo vídeo.